Eu sempre quis parecer mais velha do que eu realmente era. Eu colocava salto alto da minha mãe, escondido na minha mochila, só para poder ficar desfilando na escola, parecendo que eu era uma moça bem mais velha. Fora o tanto que eu usava o sutiã dela sem ter nada, sabe? Só para poder parecer que eu já tinha seios. E eu nunca vi problema nisso, até essa história acontecer comigo. Eu tinha 13 anos e um dia a professora anunciou que no dia seguinte iríamos fazer uma visita numa escola que dava cursos profissionalizantes. Ia ter lá uma apresentação sobre profissões que ajudava a gente a pensar no futuro, esse tipo de coisa. Nessa escola, claro que era alunos mais velhos. E aí na minha cabecinha eu já pensei assim, eu tenho que ir vestida igual a eles, né? Eu não posso chegar lá parecendo uma pirralha. Olha as ideias. Nisso eu peguei um sutiã da minha mãe, um salto dela, coloquei uma calça jeans bem colada e na parte de cima a minha camisa de uniforme, né? Quem me olhava achava até que eu tinha uns 16, 17 anos, maior mulherão, sabe? Quando eu cheguei na escola, a professora até estranhou aquilo, perguntou por que eu estava vestida daquela forma. Mas eu desconversei e lá fomos nós. Quando eu cheguei naquela escola, que eu vi o tanto de carinha mais velha e gatinha, eu fiquei doidinha, empolgada. Só que um deles me chamou mais a atenção. Até então, claro que eu não sabia o nome dele. Eu só sabia que era um cara alto, forte, muito bonito, que me atraiu demais da conta. E tinha o auge dos seus 19 anos. Eu, somente 13 anos. E aí, nisso, sabe, ele estava sentado do outro lado e eu sentada do lado de cá. E a gente ficava se olhando, encarando um ao outro. Eu percebi que ele também tinha ficado meio assim por mim. E nisso, a minha amiga do meu lado, eu ficava conversando com ela, sorria, mexia nos cabelos assim, fingindo que eu não estava olhando ele, que eu não estava vendo ele me olhar, só para parecer mais descolada. Teve um momento que eu tive a certeza que ele estava super interessado em mim. Então, o que eu fiz? Levantei e fui para o banheiro, de propósito, porque eu sabia que ele ia vir atrás. E isso realmente aconteceu. Quando eu entrei no banheiro, ele entrou junto no banheiro das meninas, nem se importou. Só que também o pessoal tava tudo lá empolgado naquela apresentação, né? E aí no que a gente entrou no banheiro, ele foi e perguntou meu nome. Eu falei e perguntei o nome dele. E ele falou assim pra mim, Everton. Até então eu não sabia, mas esse era o nome que ia me fazer repensar nas minhas atitudes. Vai vendo. E aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu te achei tão linda, sabe? Fiquei muito afim de você. Eu queria demais uma chance. Falei, pois pronto, você já tem a sua chance, pode aproveitar. E a gente começou a se beijar dentro do banheiro. Terminamos, a gente voltou pra lá, ele foi pro lugar dele, eu voltei pro meu. Só que a gente não parava de se olhar, de dar sorrisinho um pro outro. Era impossível não perceber o que estava acontecendo ali entre nós dois. E aí teve uma hora que ele fez sinal assim pra mim com a cabeça, como se estivesse me chamando pra sair. E ele levantou e saiu e eu fui atrás. Nisso ele segurou na minha mão, a gente foi saindo da escola, né, e ele foi me levando. E eu falei assim, onde a gente vai? E ele falou assim, vou te levar pra dentro do meu carro pra gente ficar mais à vontade, sabe, sem ninguém olhando, sem o perigo de ninguém chegar. E gente, olha o quanto eu era doidinha. Eu já tinha beijado outras vezes, sim, várias vezes, porque eu era assim, sabe, mas só. Nunca tinha acontecido nada demais e eu tava ali, indo pra dentro do carro de um homem que eu não conhecia. E o pior é que eu tava adorando, sabe? Tava me sentindo mulherão, fazendo coisas de adulto. E a gente foi. Entramos pro carro, ele fechou a porta, fechou os vidros e a gente começou, né? A se beijar e aquela coisa toda. E aí, de repente, a mão dele começou a me tocar, tipo, de forma mais maliciosa. Pegou nas minhas pernas, aquilo tudo. De repente, ele veio e pegou, sabe, assim, de mão cheia mesmo. E eu tava tão empolgada ali no calor do momento, gente, que eu apaguei totalmente que eu tava usando o sutiã da minha mãe. Tá, mas qual o problema? O problema é que não tinha nada dentro do sutiã, nada, absolutamente nada, só sutiã mesmo, só volume. Então, quando ele pegou, ele parou de me beijar e ficou olhando assim com a cara de estranheza. E eu nem me toquei até então, sabe? Perguntei assim, ué, o que foi? O que aconteceu? E ele falou assim, olha, me desculpa a forma direta que eu vou te falar, mas você não acha que esse sutiã tá um pouco grandinho pra você, não? E, gente do céu, meu pai. Sério, a minha cara nesse momento queimou de vergonha. Eu senti a cara arder. E eu fiquei com tanta vergonha, tão nervosa, que parece que me deu um tique nervoso aqui na minha cabeça, que eu virei pra ele e falei assim, ai, é porque é da minha mãe. E claro que eu piorei toda a situação, que já não tava nada boa, né? Ele ficou olhando pra mim pensativo e falou assim,
qual a sua idade, garota? Eu falei, 13, por quê? Nossa, quando eu falei 13, ele surtou. Você tá maluca? Você quer ferrar com a minha vida? Eu pensei que você tivesse uns 16, 17. Você é uma criança, vamos sair desse carro agora. Eu posso ser até preso se alguém pegar a gente aqui, sabe? E eu com tanta vergonha que eu tava travada ali, eu não conseguia nem me mexer. E aí nisso a gente saiu do carro, né, e voltou pra escola. Só que antes de entrar na escola, ele falou assim pra mim, olha, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém o que aconteceu aqui. Isso pode me dar o maior problema. E eu realmente achei que você fosse mais velha. E eu com vergonha falei, não, pode ficar tranquila, eu não vou contar pra ninguém, não. Só que antes dele entrar, ele ainda finalizou comigo, falou assim, menina, não faz isso mais. Olha, você corre perigo fazendo isso, você pode se meter numa roubada ou pode acabar ferrando a vida de alguém também. E entrou, sabe? Eu, ai meu Deus, nossa senhora. O que eu faço agora? Eu não queria entrar para dentro daquela escola, mas não teve jeito. Eu tive que entrar. E tive que passar o resto da apresentação olhando a cara dele ali e lembrando do mico que eu tinha acabado de pagar. O cara que eu tava ficando me deu o maior sermão sobre eu fingir ser uma coisa que eu não era. Isso é o auge da vergonha. É o auge do mico. Claro que hoje eu, adulta, eu tenho consciência de que tudo aquilo que ele falou era mais pura verdade. Pensa só, se o cara não tivesse caráter, ele não tava nem aí se eu tinha 13, 12 ou 11 anos de idade. Ele ia fazer o que ele bem quisesse comigo dentro daquele carro. Ou em outra situação, eu poderia sim colocar a pessoa em saias justas, né? Às vezes acontecia igual aconteceu com ele. O cara não sabia da minha idade, porque eu aparentava assim ser bem mais velha. Pela minha aparência e pelas roupas que eu vestia, ia acabar entrando numa situação complicada para ele, né? Até ele explicar ali que não era aquilo, poderia dar muito problema para ele. Hoje em dia, eu ainda vejo muitas meninas agindo dessa forma, bem mais nova, se vestindo, agindo como se fosse bem mais velha. E o que eu posso te dizer é, gente, viva devagar, sabe? Viva cada fase da vida conforme tem que ser, não passe o carro na frente dos bois, porque de repente você pula etapas e eu posso te dizer com certeza que quando você tiver a minha idade, você vai desejar tanto, mais tanto, ter aquela idade de 12, 13 anos. Agora, Juliette, você. Primeira situação, essa é fácil, hein? Presta atenção. Seu filho tirou nota baixa, porém, ele diz que todo mundo tirou nota baixa. O que você diz? Você não é todo mundo e eu não sou mãe de todo mundo. Segunda situação. Você está na rua com seu filho e ele faz algo que não te agrada, porém, você não pode chamar a atenção dele ali. O que você diz? Ah, em casa a gente conversa. Perfeito. Tá, seu filho está procurando alguma coisa, porém, você já disse onde está e ele não encontra. O que você diz? Se eu for aí achar... Tá, seu filho está reclamando que tem muito dever de casa. O que você diz? Quando eu tinha sua idade, eu trabalhava e estudava. Última. Você está de saco cheio. O que você fala? Vocês precisam me valorizar? Não. Carla? O dia que eu sumi. Perfeito. Quem vai agora? Clara de Emma, vai. Essa é fácil, hein? Fácil, fácil. Presta atenção. Você está irritada com seu irmão por algum motivo e você tem algo contra ele. Qual é a primeira ameaça? Ah, vou contar pra minha mãe. Perfeito. Mas se ele disser isso pra você, o que você diz? Se você contar pra minha mãe, eu te mato. Tá, seus pais querem que vocês dois façam as pazes e querem que você peça desculpa. O que você diz? Ele que tem que pedir desculpas antes. Isso! Tá, seus pais te pegam brigando. Sua primeira reação? Foi ele que começou. Sua mãe decide proteger o seu irmão. Qual o argumento que você usa? Claro, tinha que ser o queridinho da mamãe. Última. Seus pais estão brigando com seu irmão. O que você faz? Eu tento aconselhar ele? Não. Pedro Paulo? Perfeito. E aí, isso aí é bom? Uhum. E é de quê? É de vinagre. Vinagre. Eu adoro vinagre. Sempre bota pipoca e tal. Mas aí, você comprou onde? No mercado aí perto. Você quer um pouquinho? Se você insiste, eu quero. Ai, você comprou pra gente? Que fofa. Não, e sabe, eu sempre passei fome a minha vida inteira. Você passou fome? Não, assim, sabe, fome não, mas é que minha mãe nunca me deixou comprar salgadinho, essas coisas, eu sempre passei vontade. E eu também não comi hoje, de manhã. Tô morrendo de fome até agora. Você quer? Ai, nossa, muito obrigada, você é um anjo, tá? Que caiu do céu.
Quer um pouco? Não, obrigada.